Olá, pessoal! Hoje a Beth e companhia está com uma excelente companhia. Para variar, né, gente? Vamos combinar que aqui vem só gente muito show. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que eu aprendi a admirar profundamente. É a Yanomami Luz, uma queridona que eu conheci integrando o Núcleo das Empreendedoras da CIST, do qual eu faço parte, muitos de vocês já conhecem. E a gente vai ter um papo muito show com ela sobre inteligência artificial. Afinal, o que é isso? Mal aprendemos o que é inteligência emocional, inteligência disso e daquilo, e agora inteligência artificial, que parece que até pouco tempo era só um filmezinho, eram só os filmes de Spielberg, né? Yanomami, obrigada por tu ter aceito o meu convite, quero saber tudo sobre isso. Mas antes eu quero saber um pouquinho de ti. Quem é que tu é, afinal de contas? Muito obrigada, Beth. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Primeira vez participando do podcast como convidada. Olha só! E o mês de dezembro, só coisa boa. É um presente estar aqui. Muito obrigada. Ainda mais para falar de um assunto que eu amo, que é a inteligência artificial. Eu sou uma pessoa que defende muito o uso das tecnologias a favor dos negócios, porque eu sei do poder de transformação que elas causam. Então, eu gosto muito de falar de inteligência artificial por conta disso. É um alcance muito grande que a gente tem. Da mesma forma que surgiu a internet, agora a gente tem a onda da inteligência artificial, que não é uma onda que pegou e vai passar. É uma onda que vai continuar. A gente precisa se adaptar, como a gente já se adaptou quando teve a internet, né? É uma tecnologia. Na verdade, a gente está, né? Normal. Nós já estamos, na verdade, na 5ª ou na 6ª revolução industrial. Na verdade. Já começou lá atrás, lá na época dos teares, lá. Sim. A gente vai fazer um estudo sobre a história da revolução e evolução industrial. A gente só está em mais uma no decorrer da humanidade. Sim. Né? Essa é uma que, de repente, está muito mais forte, porque acontece muito mais rapidamente do que lá na época do medieval, né? Quando começaram os primeiros teares. Sim. Primeiro com o fogo, Sim. com o fogo e depois com o ferro. Então, na verdade, a humanidade, ela é cíclica, mas a gente às vezes demora um pouquinho para entender. Mas antes da gente entrar nessa seara, que é muito legal, queria que tu me falasse um pouquinho de ti, de onde é que tu vens. O pessoal daqui já deve ter notado que ela tem um sotaque diferente do da gente. Então, fala um pouquinho de ti, depois dessa tua trajetória dentro desta área. Perfeito. Eu brinco que aqui no Sul não tem como. Como eu moro aqui há 3 anos, mas eu falo boa tarde. Pronto. Tu não é daqui, né, guria? Não tem como. O sotaque, ele entrega muito, mas eu já me sinto, assim, gaúcha de coração, que é o lugar que me acolheu como empreendedora, principalmente, porque foi tudo muito rápido, né, Beth? Contando minha história brevemente, eu sou formada em medicina veterinária, então não tem nada a ver. Eu sempre busquei algo, assim, que realmente impulsionasse os meus resultados e tirasse a minha família, né, a minha vida da situação que a gente tinha até então. Porque eu sou uma pessoa que não sou acomodada. Venho de uma família muito simples, minha mãe é comerciante, feirante, então desde pequena eu já tenho essa vivência na área comercial. Em qual cidade? Lá em Belo Horizonte, eu sou mineira de BH. Olha só, e que cidade mais maravilhosa. Linda. A melhor comida do mundo, lá com aquele doce de leite maravilhoso. Eu sinto falta um pouquinho do pão de queijo, mas as cucas daqui compensam, tá tudo certo. Viu? Tudo tem compensação. Então, eu sempre busquei, né, estar em lugares melhores, em ambientes melhores. O crescimento pessoal, o crescimento profissional, desde pequena já tinha essa visão, mas não sabia como. Então, tentei vários caminhos diferentes, passei anos na CLT tentando me encaixar em diferentes empresas, porque a gente tinha quebrado. Eu e minha mãe, a gente tentou empreender quando eu tinha 15, 16, 17 anos, quebramos feio. Então pensei, não, isso aqui não é pra mim, não gosto desse negócio de empreendedorismo, fiz faculdade, fui pro meio tradicional, porque achei que era aquilo ali que realmente a gente seria, precisa, é a sobrevivência, É a sobrevivência. Normal. Então passei anos tentando me encaixar, mas não é isso, mudava de ramo. Fui pra indústria farmacêutica, e por isso que eu vim parar aqui no Sul, tive uma proposta para trabalhar numa multinacional. Agora, é essa aí que é a minha chance. E me frustrei. Então, sempre esse ciclo. Eu entrava, ficava 3, 6 meses, me frustrava e recomeçava. Então, fiquei muitos anos nisso, tentando me encaixar. Porém, este ano, foi em janeiro, eu saí do último emprego que eu estava. De janeiro pra cá, aconteceu tudo isso. Porque eu conversei com meu marido e a gente teve essa decisão. Não, eu quero empreender, eu vou voltar a sonhar, né, aqueles sonhos adormecidos que eu tinha. Vou voltar a sonhar e vou emergir, vou de cabeça. Porque eu sou uma pessoa muito intensa.
Se pensar que em dezembro do ano passado eu estava, né, numa empresa, batendo ponto, fazendo as mesmas coisas, insatisfeita, e agora em dezembro eu tô aqui conversando com você e podendo falar de uma história, uma trajetória de empreendedorismo. Isso. É uma loucura, né? É surreal. Foi numa entrevista anterior, uma convidada anterior, nós falamos muito sobre como 2023 foi intenso. Foi essa palavra que a gente usou. É isso aí. Foi intenso, assim, para milhares de pessoas. Parece que a gente estava numa pressão. Sim. E a bolha rompeu, a tampa da panela foi. Então, a gente vivenciou, acho que em um ano, o que a gente não vivenciou em 5, 6 anos. A pandemia ajudou. Sim. Então, muita coisa aconteceu por causa dessa ebulição. E aconteceu contigo, até porque tu estava aberta para isso acontecer. Exatamente. Tu tinha feito essa escolha. Quero que algo aconteça, quero mudar. E o universo conspirou a teu favor. As oportunidades aparecem para quem tá aberto, né? Para quem tá preparado. Então, eu sempre busquei. Mesmo na CLT, eu procurava me atualizar. Então, sempre participei de muitos congressos, de treinamentos, de oratória. Então, sempre gostei de treinamentos. Então, eu já tinha essas habilidades que eu usei para o empreendedorismo. Então, eu já usei a base que eu tinha e eu acredito que acelerou muito. E um outro fator que acelerou, acho que mais ainda, é o ambiente, as pessoas. Né? Nós nos conhecemos no núcleo. Sim, E isso fez total diferença para o meu resultado, eu tenho certeza. São as pessoas, não é o ambiente que a gente convive, os eventos. Além de ser muito gostoso, acelera muito o resultado. Com certeza. E assim, ó, tu falaste que fez, então, a tua profissão mesmo ali, na graduação, seria medicina veterinária. E como nesse processo de mudança para retornar ao empreendedorismo, você escolheu atuar na inteligência artificial? Por que tu não continuaste a ficar no teu segmento, na tua zona de conforto ou de conhecimento, no caso? Na verdade, eu nunca atuei como veterinária clínica, desde antes, eu tive o FIES, então eu me formei porque eu gosto de começar e terminar as coisas. Eu já tinha feito uma faculdade de administração, não terminei, já tinha entrado em alguns empregos, não permaneci, então já tinha esse mindset, eu vou até o final. Mas no meio do caminho eu já percebi que não era o que eu gostava, né? Então, quando a gente é mais novo, a gente tem um sonho, eu quero salvar o mundo, eu quero abrir ONG, só que a realidade não é nada disso. É. Me frustrei, porém eu tinha o FIES, eu queria continuar, eu queria ter essa graduação, porque foi muito rica. A veterinária tem um leque de oportunidades muito grande. E eu fui para a área comercial. Então, no meio da graduação, pro final, eu já trabalhava como representante, vendia ração, vendia medicamento, entregava na casa das pessoas. Olha só. Foi uma loucura. E disso, como eu trabalhava da indústria farmacêutica veterinária, eu migrei para a indústria farmacêutica humana, depois que eu formei. Então, fui pro comercial e ali, né, fiz toda a minha história, minha jornada, parei aqui no Sul. Porém, meu marido, ele trabalha com tecnologia. E eu conheci aqui no Sul. Ele é gaúcho, conheci aqui em 2020, no ano que eu mudei. E eu já tinha esse olhar mais atento pra tecnologia, sempre gostei de Instagram. Então, fui pesquisando, já estava insatisfeita, já queria empreender. Achei o marketing digital, ano passado. Comprei os cursos, fiz aquela imersão, como eu sempre faço em tudo que eu gosto. E em janeiro eu me senti preparada para empreender, mesmo sem ter resultado nenhum, porque eu não tinha um centavo. Pedi para sair, eu vi que aquilo realmente podia fazer sentido, trabalhar com o marketing digital, comecei com redes sociais, então eu atendia pequenas empresas, pequenos negócios com a gestão. Tu começou, na verdade, pelo que eu percebo, tu começou a encontrar o teu propósito. Exatamente. Que até então tu não tinha muito claro, tudo que tu estudaste antes te ajudou, claro, tudo. A gente nunca desperdiça conhecimento, mas ali tu começou, pelo visto, a ver que tu tinha um propósito nisso tudo, nessa tua inquietude. Perfeito, é isso mesmo. E nisso, já estando trabalhando com marketing digital, então comecei a estudar como que eu podia fazer um conteúdo mais rápido, como é que eu podia acelerar minha vida, os meus resultados, otimizar, porque a vida de microempreendedor, do marketing digital, assim como qualquer outra profissão, é muito corrida. Achei inteligência artificial esse ano. Até porque já estamos no boom da inteligência artificial, né? Sim. Nunca foi tão falado. Nesse ano, a gente teve esse acelerador. Eu comecei a estudar o porquê que tá falando tanto de inteligência artificial, por que tá nesse hype. Sim. Então, eu comecei a estudar toda a parte evolutiva da inteligência artificial, que é algo que começou em 1956. Foi a primeira vez que foi falado de inteligência artificial, né, numa conferência. Então, começou todos os estudos. Aí teve o Deep Blue, que foi uma máquina, um computador que venceu o humano nas perguntas. Aí já era 97.
Então foi toda uma cadeia evolutiva. Chegou agora em 2022, teve a entrada da empresa OpenAI, sim. que lançou o ChatGPT e pronto, democratizou o uso da inteligência artificial. Então eu comecei usando o ChatGPT para acelerar os meus resultados, os meus processos, como criação de conteúdo, e aí eu me encantei. Me apaixonei por esse mundo e eu gosto de estudar. Eu tenho uma personalidade muito parecida com a sua. Acho que eu deveria ter feito jornalismo, na verdade. Eu gosto de investigar, eu gosto de estudar, saber o porquê das coisas. E nisso eu fui aprendendo muito. A internet, ela acelera muito, né, o nosso conhecimento. Sim. E eu vi que eu tava com conhecimento muito bacana para passar para as pessoas. Eu já sei como que eu sei onde veio, sei como usa, eu sei o quanto pode agregar. Então eu comecei a falar de inteligência artificial para negócios. Basicamente foi essa trajetória. Que bacana. E hoje tu utiliza eu sei que tu tens, então, podcast, infelizmente, gente, ela tá, infelizmente para nós que somos possessivas, mas que bom para ela. A Yanomami tá viajando, ela então ficou um ano aqui. Eu fiquei 3 anos. Eu mudei em 2020, porque nós nos conhecemos Sim, há um ano. Isso. Exatamente. E ele tá indo para São Paulo, numa nova oportunidade. Mas assim, então você tem algumas soluções na parte de inteligência artificial, mas você também presta serviços para empresas que contratam os teus serviços. Sim. Como é que isso funciona? Sim, exatamente. Eu tô indo para São Paulo agora, a gente tava até conversando antes do podcast começar aqui, como que é engraçada a vida, né? Mudei tem 3 anos, esse ano eu comecei a empreender, fui abraçada pelo Rio Grande do Sul, eu amo, foi aqui que realmente essa parte do empreendedorismo aflorou. Mas, agora recomeçar tudo de novo, vou mudar para São Paulo, mas as oportunidades são muito bem-vindas. Eu vou encarar com esse desafio com a minha família, né, meu marido, meu enteado, e lá vamos trilhar um outro caminho. Porém, a internet, ela conecta tudo. Vou continuar atendendo os clientes, continuar fazendo os treinamentos que eu faço online ou aqui, que tá pertinho, em São Paulo, a gente pega o avião e vai embora. Mas eu presto serviço de consultoria para implementar as ferramentas de inteligências artificiais nas empresas. Então, eu faço todo um estudo de como cada ferramenta pode ajudar. Então, eu preciso de aumentar a minha produtividade. Sim. Então, eu vou treinar o time para usar aquelas ferramentas. Eu preciso de uma inteligência artificial que me ajude no fluxo de caixa. Eu não consigo ter tempo. Então, a gente vai trazer uma solução. E agora, também, comecei uma outra frente, que é colocar automação no comercial. Então, colocar aqueles robôs de atendimento. Sim, os chatzinhos. Sim, eu procuro sempre saber como que a inteligência artificial pode ajudar ao máximo a nossa vida. E eu vi que o comercial, ele é uma dor de qualquer empresário, de qualquer... Então... ajudar muito ali naquela questão de qualificar o lead, dele entender melhor sobre o produto para entrar uma pessoa, porque obviamente tem que ter uma pessoa, não tem como, mas lá no final da conversão de vendas. Então, a pessoa ela não passa por espera, ela tem uma resposta imediata. Tem uma pesquisa que mostra que a gente prefere ser atendido por robô do que ter que esperar até o outro dia. Então, eu gosto muito de dados. E aí, eu comecei a implementar também esse serviço de automação de inteligência artificial. O robô vai te ajudar. Eu gosto de brincar que é um exército trabalhando 7 dias por semana, 24 horas para você, para te ajudar nas suas rotinas. É verdade. No finalzinho, se tu preferir, o que eu mais gosto, porque eu faço, hoje em dia, o meu plano de telefonia é totalmente com inteligência artificial, né? Mas às vezes você precisa ter um humano, daí ela pergunta deseja falar com um humano? Acho legal. E eu acho que essa é a cereja do bolo, sabe? A gente fez todo o processo, tá tudo certo, precisa realmente automatizar muita coisa, porque o pessoal questiona muito. Eu sou de 2 gerações antes de ti, né? Não é assim, Beth, não é assim não, tá? Eu tenho 32 anos. Não, então 2. Geração é de 10 em 10. Entendi. Somos de 90, tá tudo certo. Mas não sou uma profissional arraigada, assim, não pode mudar, porque o jornalismo, por exemplo, é uma profissão que a pessoa jornalista, ela, querendo falar, tem que ser curiosa, tem que ir atrás e tudo mais, mas a pessoa, em muitas situações, ela é muito tradicional, ela é muito ela não gosta de muitas mudanças. Tenho vários colegas que não conseguiram acompanhar tudo, porque é tudo muito ao mesmo tempo agora. E você saber, entender que tu tem que nichar, que tu tem que sempre estudar. É importante isso. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho um portal, eu criei um portal de notícias em 2016, e lá ele sempre foi focado para o digital. Em 2016, o impresso ainda bombava. Eu disse, não, vou criar num portal, porque ali tá tudo, no papel é caro, impressão é cara, isso vai mudar.
E realmente, a minha área, a comunicação, o jornalismo mudou demais. A inteligência artificial, ao mesmo tempo que ela é uma grande aliada, ela é uma grande inimiga. Verdade. Porque e sempre vai depender de quem usa. Sim. Não é a arma que mata, é quem atirou com a arma, não é a motosserra que corta a árvore. Sim. Então, eu acho que essa é uma grande discussão, é uma discussão filosófica, na verdade. Porque a realidade, ela tá aqui, tá posta, assim como muita gente, quando tu vai estudar as revoluções industriais, teve gente que, capaz que o vapor vai ajudar a alimentar as máquinas, né? Sim. Imagina que vapor, como que vai movimentar? Tá ali o vapor, depois a eletricidade, agora a inteligência artificial. Sim. Então tem gente que realmente é muito reativa às mudanças. Mas eu acho que esta mudança, ela tá muito rápida pra gente conseguir absorver. Não, você como uma pessoa visionária, né, sempre foi, tá sempre à frente do seu tempo. Olha que legal, você mesmo falou essa prova e faz todo sentido, porque a gente tá, assim, vivendo a quarta revolução, tem estudado isso, Bill Gates, as pessoas foram protagonistas nas revoluções anteriores, já falam isso, só que a gente tem esse acelerador, porque em nenhuma das outras revoluções tinha internet. Então agora a revolução, ela vai ser muito mais rápida. Tem até um banco agora que estão se criando, o Elon Musk e alguns grandes executivos, um banco para ter dinheiro para bancar aquelas pessoas que vão ficar para trás, que vão ficar sem emprego, que não vão conseguir acompanhar. Porque se a gente viu isso no passado com as outras revoluções, por que não agora a gente pode ajudar essas pessoas a se recolocarem, né? A prever o que vai acontecer e ter uma assertividade nas nossas atitudes. Então já está se criando esse banco, eu achei isso fantástico, porque vai acontecer como a história da evolução normal da nossa vida. Até ajudar essas pessoas a se reciclarem, exatamente, a atuarem, porque a história até ensina isso. Houve muito medo de desemprego quando a indústria começou a ficar mecanizada. Sim. Lá nos anos 80, 90. Não, essa mão de obra foi absorvida rapidamente por outras demandas que essa evolução exigiu. Isso mesmo. E eu tenho essa crença. Eu vivenciei, a gente chama a Yanomami de Yaya. Por favor, Yanomami quando tá bravo. Eu adoro. E eu vivenciei, durante 30 anos, eu cobri jornalisticamente o setor do calçado, que a gente sabe que emprega muita mão de obra e que mesmo com as várias tecnologias que já existem, tem áreas que não tem como substituir a mão de obra. Sim. Não tem como. Porém, esta mão de obra hoje já não quer mais trabalhar na fábrica. Então, houve muitas demissões, houve um remanejamento gigante aqui na nossa região do Vale dos Sinos. São Leopoldo, há muitos anos atrás, tinha 2 fábricas, referências mundiais em bolsas, não sei se tu sabes. Bolsas de couro, pastas, assim, a gente exportava para todo mundo, né? E essa indústria não existe mais. Sim. Mas os empregos dessa indústria também migraram. Então, eu acho que a gente tem que meio que se destituir de preconceito, mas também fazer esse debate, né? Sim. Até como que ele é bom, como que ele é frutífero. Porque tu tá trazendo uma informação muito legal, que é assim, a gente discute a inteligência artificial na questão da produção de conteúdo hoje, mas não discute em como ele ajuda, é importante nos processos. Perfeito. Que é isso que tu hoje, tô dando consultoria para ajudar na resposta, ajudar no fluxo de caixa. Produtividade. A gente não tá falando de produção de conteúdo, sim, que como eu te falei pro jornalista, é maravilhoso e ao mesmo tempo não é. Sim. Então, a gente tem que ter esse olhar mais amplo. Perfeito. É porque como é algo muito novo e a gente já tem o ChatGPT ali como principal aliado, a gente fica muito restrito ao uso das inteligências para a produção de texto. Isso, só que é não muito mais amplo. Eu vi uma pesquisa esses dias mesmo, tem uma empresa que chama Optum, uma empresa americana, que ela usa inteligência artificial para prever possíveis doenças, tanto do coração, doenças, né, cancerígenas mesmo. E ela conseguiu reduzir 30% na internação dessas pessoas com a inteligência artificial. Então, é um campo de estudo muito grande. A gente pode usar na área de serviço, dentro de vários setores da nossa empresa. Só que, como é muito novo, a gente fica restrito ali. ChatGPT, produção de conteúdo. Isso. De repente, até a forma como foi abordada a comunicação do ChatGPT, a importância dele, como ficou focado muito nisso, aí
digamos assim, não é só a primeira impressão é que fica, é a primeira informação é a que fica. Tanto que quando tu espalha uma fake news para tirar ela... Exatamente. Né, porque ela já tá acontecendo, né? Então, acho que de repente foi isso que aconteceu, né? Isso que você falou é uma parte muito importante, porque agora, mais que nunca, a gente precisa ter discernimento digital. Agora vai acontecer... Muito legal essa expressão, discernimento digital. Porque vai ter eleição de novo. Você imagina a eleição. Agora a gente consegue fazer um robô, né, um avatar perfeito, como a Beth, como eu, falando o que a gente quer que esse avatar fala. Então a gente precisa ter, sim, agora mais que nunca, esse discernimento para saber se aquilo ali é real ou não. Se já tinha fake news, agora vai realmente explodir. Então, como você falou, as armas são usadas pro bem ou pro mal. E cabe a gente ter esse discernimento. Isso é muito importante. E aí vem ao encontro, assim, ó, do jornalista. Quem é que vai fazer esse discernimento? Quem é que vai ter esse discernimento? Quem estudou, quem tem esse feeling para ver, não, peraí, só um minutinho. Vamos lá. Tanto que nos últimos anos se criou um grande grupo no Brasil, não sei se tu acompanha, né, de jornalistas que vão lá e checam uma mesma informação, vários jornalistas checam. E aí eles colocam, tem o Fato ou Fake, é um site, né, tem o Checamos, tem vários que daí é um grupo multitarefas que vai lá para checar aquela informação. Que legal. Então, assim, são os grandes grupos de comunicação que estão junto. Tem outros veículos, por exemplo, eu sou aqui de São Leopoldo, eu posso ajudar esse grupo a checar alguma informação que está vazando, se é fato ou não. Então, é muito legal. E aí, quem é que melhor pode fazer isso? O jornalista. Então, a inteligência artificial está dando possibilidade de um novo mercado para o jornalista que está perdendo espaço nos veículos tradicionais. Sim. No meio impresso, muito, né? Então, são as oportunidades que a gente tem que olhar assim como tu tá fazendo. Sim, eu gosto de comparar a inteligência artificial com a internet. Nos anos 90, a gente começou a ter computador em casa, a gente não tinha internet. Lembra daquele barulhinho da internet de escada? Sim, eu brinco que aqui na região eu sou meio precursora do trabalho home office. Sim. E disso, porque eu trabalhava nessa época que tu tá falando, o meu escritório era no cantinho do nosso quarto, e eu só conseguia mandar mensagens de escadas às 11h30 da noite. Era isso, de um negócio de meia-noite mesmo. Nossa, eu passei muito por isso. Porque era o horário que menos tinha acesso, né? Sim, então a gente tá vivendo nós, né, a gente, acho que a partir, assim, dos 30 anos, enfim, a gente começou a estudar com a Barça e agora a gente tem o ChatGPT. Então, a gente viu toda essa parte evolutiva, né? Uhum. E é muito legal a gente usar isso a nosso favor. Então, a internet, ela surgiu nos anos 90 e ela acabou com os empregos? Não, readaptou a forma de trabalho, que é o que você falou, né? Isso mesmo. E até porque, até há pouco tempo, a humanidade era muita gente. Muitos filhos, muito tudo. A gente está diminuindo a nossa demografia, tá diminuindo. O Rio Grande do Sul é o estado que menos tem filhos. Então, assim, aqueles milhares de pessoas que fabricavam sapato, elas não tem mais isso. Sim. E fora a qualificação, né? Há muitos anos as pessoas não tinham acesso à educação e tinham que realmente fazer atividades menos, que exigiam menos a área intelectual. E agora não. Ainda bem, tem o FIES que tu falaste. Sim. A minha irmã, ela tem 60 e poucos anos, ela fez o FIES, se formou com 50 anos, quase 50 anos em matemática e dá aula hoje. Legal. Então, porque teve mais acesso ao estudo como tem hoje. Há anos atrás não tinha. Sim. Tem uma pesquisa bem legal que eu tava vendo, Beth, da parte de dinheiro também da inteligência artificial. Então, a gente vê essa cadeia, esse ponto ali mais voltado para o uso de texto, a gente não tem essa dimensão, mas a inteligência artificial, neste ano de 2023, ela movimentou 42 bilhões de dólares. Então, com o uso das inteligências generativas, as tradicionais, porque a gente tem algumas diferenças, se você quiser eu te falo um pouquinho. Na verdade, a gente nem falou o conceito, né? Era pra falar o conceito. Nossa pauta era a inteligência artificial, afinal, o que é isso? Então, afinal, o que é isso? Afinal, o que é? A inteligência artificial é uma tecnologia que tenta utilizar a nossa inteligência humana, né, para fazer o que a máquina pretende fazer. Então, ela tenta usar a nossa capacidade cognitiva como máquina para realizar as tarefas. E a gente, antigamente, pensava que não seria possível que a inteligência artificial fizesse coisas que a gente faz. Mas hoje ela não só faz, como ela faz coisas melhores.
Porque aí tem 2 tipos de inteligência artificial. A tradicional, que ela lê padrões, fala sim ou não. Então, por exemplo, tem uma empresa aqui de finanças. Então, ela sabe, ela prevê se aquela pessoa ela vai conseguir pagar uma dívida. Então, é uma inteligência artificial tradicional. Ou, por exemplo, no próprio Netflix, ali nas recomendações dos vídeos. Então, é mais probabilidade. É uma inteligência artificial tradicional. Agora, tem a inteligência artificial generativa. Ela cria coisas a partir do zero. O ChatGPT, qualquer coisa que você pedir, ele vai te criar. Então, cria um plano de marketing, faça uma comparação de um concorrente, tudo do zero, ela vai criar. Da mesma forma que o Midjourney, todas essas inteligências que criam do zero, são inteligências generativas. E esse campo de estudo está tendo um aporte financeiro enorme. Então, está movimentando bilhões, milhões de reais, e a gente precisa tirar a nossa fatia, né? Claro. Não é mesmo? Como empreendedores. Sim, e no teu caso, a tua área não é criar ferramentas, é utilizar, é aprender as que tem para aplicar e oferecer para quem não tem tempo de aprender isso. Exatamente. Ou já andou dando um tiquezinho ali, eu vou criar um negócio porque tô vendo que isso aqui tá faltando. A gente já deve ter dado a gente se conhece, ali, né? Sim, eu achei algumas brechas ali, as inteligências são maravilhosas, cada vez melhores. Um exemplo disso, o Midjourney, que cria a imagem do zero, em janeiro ele não criava mão, então faltava dedo. Hoje é um nível de qualidade absurdo, e são meses, né? Então vai sempre atualizando. Mas sim, tem algumas que eu falo, nossa, eu acho que, inclusive a parte de automação. Né? Meu marido, ele trabalha em tecnologia, ele tem essa vivência mais de dev, né, de programador. Então eu falo com ele, será que era possível fazer tal coisa? Ele, sim, era possível. Porque eu não sou programador, então eu não tenho essa visão técnica. Eu quero usar a parte estratégica dentro da empresa. Então, no futuro, eu gostaria, sim, de ter uma... É aquela coisa assim, eu não sei programar, mas eu tenho a ideia. Daí te alia um programador para ele executar a tua ideia. Eu tenho vontade, mais sim, né? Deus surpreende a gente tanto, né, Beth? Quem sabe no futuro eu não consiga lançar uma startup, um aplicativo. Por que não? Até porque o Brasil é um país cheio de oportunidades. Sim. Essas ferramentas, elas são criadas, na maioria das vezes, em outros países, em outras culturas, e que tu precisa adaptar isso. Um exemplo, ontem eu conheci a franqueada lá de Caxias do Sul, que tem um aplicativo de transporte só feminino. Perfeito. O Uber feminino, que foi criado aqui no Brasil porque viu uma brecha ali no... Então eu acho que é isso, é assim que a humanidade progride, né? Exatamente. Alguém cria algo, alguém vem, mas eu posso melhorar isso aqui. É isso aí. E assim vai indo, e culturalmente falando também, né? Sim, é isso mesmo. É sempre as grandes empresas, né? A Netflix, ela não vende filme, né? A Uber não vende carro. Não. Ela vende essa necessidade. A pessoa precisa de ir no local. Então, eu também enxergo essas possibilidades. Mas hoje, como a gente tem muitas, a cada dia sai mais de 10 mil inteligências artificiais. Então, tem inteligência pra tudo. Que a gente pensa, e o meu curso ele é justamente para isso. Então, eu preciso de tal coisa na minha empresa, eu vou lá, vou procurar e eu tenho. Porque tem pessoas que precisam de um método, né, de um passo a passo. Além do conteúdo gratuito também, tudo que você pesquisar tem no YouTube. Né? Eu não quero gastar água, tudo bem. No YouTube tem tudo, né, a gente pode realmente procurar, mas também tem métodos que tem o passo a passo para fazer através de cursos. Cabe a gente usar o recurso. No YouTube, eu falo por mim, assim, tem coisas que estão ali, mas... nada como ter alguém que diga, porque tu vai descobrir no YouTube, mas às vezes faz isso aqui, é diferente. É o híbrido, né? Sim. Tu aprende alguma coisa no digital, aplica no offline, para que tenha esse equilíbrio. Perfeito. Sim, porque eu falo assim, tem ferramentas para qualquer pessoa. Porque o dinheiro sempre é uma desculpa, né? Sempre é desculpa do outro, é do dinheiro, é do governo, a gente não tem alta responsabilidade de pegar aquilo ali, tá acontecendo, eu preciso dominar essa ferramenta, o que eu vou fazer? Vai no YouTube, também tem conteúdo. É obviamente que o curso vai te facilitar, porque ele tem um método, né? A gente pega na mão, tem todo um passo a passo, mas o importante é estudar. Você, como jornalista, como podcaster, você sempre estuda e sabe da importância de atualizar. Isso tem que ser... E eu até fico, às vezes, meio constante, ansiosa, porque não dou conta, né? Tem coisas porque a gente não faz só isso. Sim. Aí, então, tem coisas, eu digo que eu deixo umas pontas soltas, e como boa virginiana, isso me dá uma frustração gigante, porque eu devia aprender bem mais coisas, né? Mas também tem a síndrome da impostora aí, né? Com certeza. Tô percebendo essa pontinha. Sempre falta uma coisinha. Mas eu queria te perguntar assim, de onde tu te abastece nesses estudos? Tu estás ligada a alguma entidade em nível nacional, internacional? Da onde que tu te municia
desse aprendizado? Hoje eu participo de 2 formações. A primeira é em Growth Intelligence, que é uma pós-graduação voltada para inteligência artificial aplicada a negócios. E agora também participo do programa de inteligência artificial para executivos. Então, são duas instituições brasileiras, tanto a Exame, que tem essa faculdade, que eu faço Growth Intelligence, e também tem a Startse, que é uma empresa... Startse, eu é sou muito legal. Da newsletter. Sim, então eles tiveram esse programa voltado para executivos para utilizar a inteligência artificial. Então, basicamente, as ferramentas, né, o que eu aprendo, vem dessas fontes, porque a gente precisa ter fontes seguras, mas eu sou uma pessoa também autodidata, eu corro atrás. Então, o próprio YouTube, que é esse exemplo que eu dei, eu devoro quem tem ali de qualidade, né, pessoas de autoridade, eu sempre procuro a fonte, procuro muito na internet. Então, o livro também, agora eu tô lendo um livro muito legal, que são 9 regras para o humano agora na época da automação. É um jornalista, acho muito legal esse livro, eu queria comentar com você. Ele chama Kevin Rose, então ele ensina como é que a gente pode conviver nessa era da máquina, né, da inteligência artificial, que é um mundo feito cada vez mais por e para máquinas. Então ele ensina 9 regras de como que nós humanos podemos nos comportar, prosperar e ser insubstituíveis. E é um livro impresso? É um livro impresso. Eu gosto de... Eu sou sinestésica, eu tenho que pegar, eu tenho que anotar. De Kindle. Eu tenho que anotar, eu tenho que riscar, eu sou bem sinestésica. E ele fala algumas... Que eu quero comentar do equilíbrio, né? Do digital, do físico. Tem que ser um híbrido, né? Tem que dar uma notadinha ali, mas também tem que ter o hábito de colocar uma planilha, né? Isso aí. Eu sou meio termo, eu não gosto totalmente só do computador, eu gosto de anotar. Isso aí, equilíbrio. Que ajuda muito na aprendizagem, né? Anotar, assim. Tá. Sim. Até a escrita para as crianças hoje em dia também tá. Sim. Tem que pensar muito sobre isso, né? Inclusive, agora que a gente tá indo pra São Paulo, eu voltei de lá agora, a gente olhou algumas escolas Flumenteado, e lá tem escola que não tem caderno mais. O aluno já chega com o notebook, não é notebook, é um Chromebook. E ele estuda no Chromebook, a partir do 6º ano. Olha que loucura. Eu nunca imaginava isso, né, na minha escola. Então já chega e já tá lá com o Chromebook, não tem caderno, e é isso. E escreve, e só digita. Só digita. Então a escrita mesmo, ele tem que, da primeira à quinta série. Senão, imagina como vai ser a letra das crianças. Eu fiquei chocada. Mas, enfim, tem que atualizar, né? Eles já estão muito mais acelerados que a gente, neném já sabe. Já nascem com tablet. Já nascem com isso. Sim. Mas voltando às regras, né, que eu queria muito te falar, acho isso muito importante, dessa regra de convivência, como que a gente pode conviver com as máquinas, prosperar, ser humanos insubstituíveis. A primeira achei muito legal, que é ser surpreendente. Então, tem coisas que a máquina faz? Tem. Ela vai acelerar processos? Vai acelerar. Só que sempre tem que ter um olhar humano. Então, a capacidade de pensar, de sentir, a parte criativa nunca vai ser substituída. Mas, tenta sempre ser uma pessoa surpreendente, né? Para a máquina nunca roubar seu emprego. Tem outras regras também. Relegue o celular. Então, ele conta lá no livro que ele foi num teatro com a esposa e ele foi no banheiro. Ele foi no banheiro, ficou mexendo no celular. Quando ele percebeu, ele já estava lá 7 a 9 minutos. Quando ele saiu, ele perdeu todo o primeiro tempo do teatro. Então ele pensou, pra que eu peguei no celular, perdi um espetáculo maravilhoso? Você já percebeu o tanto que a gente pega? A gente entra no celular, a gente pega. A gente chega no lugar, a gente pega. À toa. Então ter esse hábito de relegar um pouco a máquina, né, as tecnologias, ser pessoas mais autênticas, né, não é porque o iFood me deu um cupom que eu vou comprar. Tu sabe o que voltando a essa regra 2 ali. É muito legal. Eu, como sou um pouco das antigas, eu também tinha essa coisa, não, o celular é para naqueles momentos ali. Para trabalhar e tudo mais, legal. Como convivo com as pessoas, de eu ir nos lugares e tudo mais, todo mundo pegando o celular e tirando fotinha e coisa e tal, eu comecei a fazer isso porque eu comecei a me sentir deslocada. Comecei a me sentir meio assim, ai, tá todo mundo fazendo e eu não faço, será que eu não sou atualizada? Será que eu não sou isso? Tal? Porque é horrível você estar numa mesa conversando, que nem eu e tu agora, só um minutinho, ou atende, ou faz assim, ou parece que tu só vai apreciar algo se tu digitalizar esse algo. Eu fui num espetáculo da Ana Carolina, uma cantora que eu amo de paixão, uns anos atrás, aqui no Teatro Fevale. Ela não se incomoda que o pessoal tire fotos. E ela só disse, não me incomoda, pode tirar, mas se vocês puderem aproveitar o momento, eu vou ficar ainda mais feliz. Que linda. Mas ela ficou, e tirava foto, no meio da cantoria, tirava selfie, coisa e tal, tudo certo. Mas me chamou a atenção isso daí, parece que se tu é meio tradicional, tu não tá... É muito doido isso. O ambiente influencia, né? Tá todo mundo mexendo. Involuntariamente eu vou pegar o celular e vou ficar no celular também.
É involuntário. Sim. É muito doido. Tu já leu todo ele ou já tá... Tô na metade. É um livro bem legal. A terceira que eu te interrompi, qual é? A terceira... Não falando assim das 9 certinho, mas as que me chamam mais atenção são essas, né? A questão de ter a sua essência, não ser induzido pela máquina, que é isso, né, que a tecnologia quer sempre. Outra muito legal também, sempre trate a inteligência artificial ou as tecnologias como, ele fala um exército de macacos, mas o que quer dizer isso? Um exército de algo que precisa da sua supervisão. Sim. E desses cursos que eu estou fazendo, é porque a gente tinha... Você pode cortar depois. A questão da pauta, né? Como não tinha pra falar coisa boa, coisa ruim, eu separei uma ruim pra falar, então. Exaltando. Então, por exemplo, como a gente estava falando, a parte da tecnologia, as coisas boas, a gente sabe que é bom, vai acelerar, nós precisamos nos adaptar, mas sempre com a nossa supervisão, sempre com parcimônia, né, e o discernimento. Um exemplo disso, a Amazon, que é maravilhosa, eu estudo muito a Amazon, essas empresas que são cases, ela utiliza a automação dela é maravilhosa, parece que é humano. Então, eu gosto de estudar, né, ter esse benchmark com empresas que já são consolidadas. Teve uma época que ela lançou uma rede ali, de uma marca de camisas, que a inteligência artificial fazia as frases. Então, é uma empresa totalmente robótica. Sim. Ela ia lá fazendo as frases e eles iam produzindo. Só que aí começaram a fazer frases racistas. E começou a vender, tava lá no site, frases racistas, e aquilo ali foi horrível, né? Então, a inteligência artificial, ela acelera, ela é legal, mas tinha que ter humano, né? Então, é uma das coisas também que fala lá no livro, é tratar realmente como um exército de algo que precisa da sua atenção. Sempre tem que estar abaixo de você. A inteligência artificial, ela vai servir para te ajudar, para te auxiliar. Ela não é ela que te comanda. Como todas as tecnologias ao longo do tempo. Eu lembro a máquina de Turing, lembra? Sim. Que foi, na verdade, ali já tinha uma inteligência artificial. Ela foi desenvolvida para ajudar o humano. E até hoje é assim. Sim. Tem aquele filme do Will Smith, né? Que os robozinhos... Isso é uma... Pode vir a acontecer, mas de uma maneira, eu acho que nem sei. Então, a gente se cria, o ser humano, como ele tem medo do desconhecido, cria alguns mitos aí, algumas coisas para ele mais divulgar. De repente, até como é que é? Ele tem, é o instinto de sobrevivência. Perfeito. Né? Que briga um pouquinho com o inevitável. Perfeito. Mas é isso, tudo usar com parcimônia. Uma outra regra também que ele fala é crie grandes redes com pequenas teias. Então, a gente viu isso muito na pandemia. Então, foram grandes instituições, o governo, a ONU, criando várias ações grandes, macro, e a gente com as nossas famílias criando ações menores, pequenas, né? Porque nesse mundo, quanto mais tecnologia, mais unido, mais pessoas, né, na nossa volta a gente precisa. Então, criar essas pequenas teias também faz parte desse processo de não ser substituído. Agora, mais que nunca, a gente precisa unir, ter um olhar mais humano, porque a máquina vem avançando cada vez mais. E quem tiver esse olhar humano, esse olhar voltado para as habilidades técnicas, né, uma parte criativa, um olhar humano que a máquina não faz, vai diferenciar. Porque daqui a pouco todo mundo vai saber mexer, ninguém vai conseguir pensar sem a inteligência artificial, ninguém vai conseguir pensar em ideias sem o chat GPT, né? E você tem as suas habilidades aí. Antes a gente comentou de trabalhos, né, de funções que vão deixar de existir. Sim. A nossa região aqui, o Vale dos Sinos, ainda é muito arraigado pela sua força econômica ao manual ainda, a indústria metalúrgica, a indústria da borracha, muitas já estão robotizadas, o setor de calçados que a gente comentou antes, que fica mais adiante. Nessa tua passagem aqui de 3 anos e desde que tu está estudando a inteligência artificial, tu detectou aqui na região funções potencialmente que têm um potencial de extinção e também funções novas que estão surgindo por causa disso e que as pessoas podem ter esse olhar atento de estudar para se tornar um profissional nessa área? Com certeza, perfeito na sua pergunta. A gente já vê essa evolução normal, por exemplo, em caixas. A gente já tem aqui supermercados que não tem caixa, tem alguns de teste ali, que você pode passar sua compra sozinho. Sim. Em shoppings, não são todos que têm ali o atendimento humano. Então, são profissões que realmente vão deixar de existir. Assim como teve de datilografia. Então, tem uma série de profissões que não vão existir mais. Então, as escolas, as faculdades, as universidades já têm que adaptar, porque a forma de ensino também não vai ser a mesma. Tem algumas profissões, até do próprio marketing digital, que não vão existir. Social media, né? Então, a pessoa ela vai conseguir ali
lidar com o seu conteúdo Sim. sozinho com a própria máquina. Tem profissões que já tem uma lista ali que vão acabar ao longo dos próximos 20 anos ou até 10, porque é tudo muito rápido, né? Mas as profissões agora que estão em ascensão são voltadas para a tecnologia, obviamente. A gente vai ter engenheiros de prompt, que o prompt é o comando ali. Tem pessoas que não sabem dar comando para a máquina, a grande maioria não sabe usar, então não tem resultados legais porque não sabe dar o prompt. Então vão ter engenheiros de prompt, vão ter vários tipos de engenheiros, né, de tecnologia ali para melhorar a máquina. E aqui no Vale do Sino, como a gente tem a Unitec, a gente tem um centro tecnológico muito bem munido, né, armado. Sim, o Tecnocinos ali, maravilhoso, sim. Então, o Tec Park, Fevale também. Aqui tem um complexo, né, de tecnologia muito grande, tem muitas startups incubadas, com certeza vai ser um boom, né, vai acelerar muito mais esse processo de tecnologia e vão ter muitas oportunidades. Então, a gente já tem que começar a estudar um pouco mais de inteligência artificial, programação, inglês, porque a área da tecnologia já está em ascensão e agora vai ficar cada vez mais. Porque aqui na cidade houve uma união dos 3 poderes, né? Sim. Para fazer os 3.000 talentos, para justamente capacitar pessoas até de vulnerabilidade social para começar a dar os primeiros passos na parte da programação, como tu está falando, né? Perfeito. Então, ao invés, há uns anos atrás, essas pessoas iriam trabalhar numa indústria de calçados. Agora elas podem começar a trabalhar nessa parte do chão de fábrica da tecnologia, digamos assim, né? Sempre tem novas oportunidades, né? Isso. E a gente fica atento. A minha profissão hoje, a máquina consegue fazer ou não? É especificamente humano, um médico, um engenheiro, não sei, uma pessoa mais criativa, ali um design, né? Então, tudo bem. Preciso me atualizar, ficar de olho. Mas não, a máquina pode fazer, então corre atrás. Eu até quero dizer uma coisa. Esse logo, o logo Bet Companhia, eu criei na inteligência artificial. Depois de criado, como eu queria, eu pedi para um designer gráfico amigo meu só dar uma carinha como eu queria, tudo mais. Então houve uma junção, né? Sim. Ele fez o valor dele como tinha que ser. Eu disse, olha, eu quero essa referência, essa fonte. Isso é muito legal. Híbrido. Sim, porque às vezes a pessoa tem uma agência, design, nossa, vai acabar com o emprego. Não vai, porque enquanto ele atendia um cliente por semana, ele vai atender 5. Então, ele vai saber usar a inteligência a favor dele, né? É isso que a gente vem falando o tempo todo. Não é que seja totalmente, meu Deus, vamos usar a inteligência artificial, vamos acabar com os empregos, ela é maravilhosa. Não, é tudo com equilíbrio. Da mesma forma que eu também preciso ter um olhar atento. Não entrega tudo para a máquina, preciso ter a minha capacidade de raciocínio. Sim, na parte do jornalismo, voltando um pouquinho, o que acontece? Um texto jornalístico não tem como você pegar da inteligência artificial, porque é uma informação nova escrita de uma maneira diferente. Sim. O meu texto, depois de publicado, ele sim pode ser apropriado pela inteligência artificial. Perfeito. Mas é que vem da criatividade. Então, quanto mais criativo eu for, menos eles vão poder roubar, porque precisa dos direitos autorais, né? Sim. Mas o meu marido, há uns anos atrás, quando trabalhava em redação com mais colegas, eu trazia o jornal, ele dizia, olha, esse aqui é teu texto, né? Nossa. Esse aqui é o do fulano, né? Eu disse, mas como é que tu sabe, João? Porque cada pessoa tem o seu estilo, tem um jeito de escrever, um jeito de usar as palavras, que é isso que tu quer dizer, da criatividade, de tu ser surpreendente, né? Isso aí. E o próprio livro fala das 9 regras, deixa a sua marca no mundo. É isso. ChatGPT, nem Bard, que seja, não vai escrever igual a Beth. Não vai ter esse olhar, não vai ter a sua escrita, os seus mesmos sentimentos. A inteligência, ela não tem sentimento, né? Então, é isso a gente coloca. A gente usa ali a ferramenta, mas depois a gente tem que lapidar e colocar do nosso gosto. Isso, exatamente. Até entregar para um jornalista para fazer a revisão daquele texto. Sim. Né? E tá tudo certo. Eu acho que são coisas que vão se acomodando, porque a evolução, ela é inevitável. A gente saiu dentro de umas cavernas e hoje a gente tá indo para a Lua, então perfeito. Não tem muito o que fazer. E assim, já estamos estourados no tempo, muito bom conversar. Agora eu descontei, porque todos os convidados, eu falo, agora acabou, e eu realmente ouvi, né? Passa muito rápido, a gente começa a falar e deu. Muito bom. Mas assim, quero, para quem está nos ouvindo e também nos assistindo, eu quero deixar público o meu agradecimento por tu ter vindo, o agradecimento por ter te conhecido. Já tô com saudade, né? Mas a gente vai se conversar de vez em quando. E eu gostaria que tu finalizasse falando assim,
da tua percepção como uma menina, uma guria ainda, né? Do que tá por vir, assim, nos próximos tempos, já que tu viveste um ano em 5 ou 10, eu acho. É verdade. Mas a tua percepção do que tá por vir aqui no futuro bem próximo em relação ao que a gente conversou. Sim. A inteligência artificial é tudo isso que a gente falou, ela vai acelerar processos, ela vai facilitar a nossa vida, cabe a gente saber utilizar essas ferramentas a nosso favor, mas tem vários poréns. Um exemplo desse é a inteligência artificial, ela não lida com problemas, ela não lida com nada que aconteceu ali de última hora, né, com imprevistos, que é algo que somente nós humanos vamos conseguir, né? Então, manter as nossas capacidades ali sempre de pensar, nossa capacidade de ter o raciocínio e a parte, como eu falei, o discernimento, porque vai vir cada vez mais essa questão da atualização. Então, a gente tem que parar e ver se aquilo ali vai fazer realmente sentido para nossa empresa, para nossa vida, porque vai vir fake news, vai vir avatar, vai vir vídeo, mas também saber utilizar isso a favor da sua empresa, do seu negócio, da sua vida, usar a inteligência artificial como uma aliada, né? Para até ter um equilíbrio, como uma outra que eu estava conversando, é o equilíbrio da saúde mental, isso, da saúde física, da espiritual, porque parece que nós somos conduzidos a tudo ao mesmo tempo agora. Perfeito. E a inteligência artificial parece que está fazendo que a gente faça ainda mais isso, mais rapidamente, não? Dar um alívio nisso tudo. Isso, e é justamente isso, delegue o que você tem de mais chato, de burocrático para a inteligência e vai cuidar da sua vida, do espiritual, do emocional, né, do corpo, que é isso também que a inteligência artificial nunca vai poder substituir, né, são as nossas habilidades humanas. Então, delegue o que for chato e vai viver, vai curtir, porque ela surgiu realmente para auxiliar, não para substituir ou não para causar danos, é realmente usar como nossa aliada. Muito obrigada mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. A Yaya tá viajando, mas não nos deixando, porque as redes sociais estão aí. Perfeito. Qual é o teu Instagram? É @Yanomani_Luz, que esse nome é difícil, só tem eu. E é lindo o nome. Mas estarei aqui sempre, né? Vou voltar várias vezes e a internet também conecta muito, então estaremos sempre juntas. Então tá, pessoal. Um forte abraço. Obrigada por ter ficado conosco até aqui. E, se possível, nos envie sugestões, comentários, para que a gente possa sempre criar conteúdos legais, bacanas, porque o Bet Companhia é isso. É um bate-papo com excelentes companhias. Muito obrigada. Eu que agradeço. E, pessoal, até a próxima.